Olá, meu querido aluno, minha querida aluna de Epístolas Paulinas. Nós vamos conversar neste vídeo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Eu preparei aqui um slide para você. Pronto, já está aparecendo aqui o slide. Vamos conversar sobre este slide em nossa aula. Vamos falar sobre esta carta que já disse para você em que contexto ela nasceu, né? Então, é um documento que surge aí em meados de 56, pelo menos é a hipótese que estou adotando e assumindo, né? Por que isso? Porque nós temos basicamente duas maneiras de ver a carta aos Gálatas. Uma carta escrita para os crentes da Galácia do Sul, é chamada Teoria Galácia do Sul, Teoria Galácia do Norte. A Teoria Galácia do Sul se refere, então, ela seria escrita para crentes que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária. E esta carta seria 48, 49. E a Galácia do Norte seria escrita para crentes evangelizados por Paulo durante a segunda viagem missionária. E aqui nesta carta, em 56, 57, Paulo está escrevendo para eles para tratar aí de algumas coisas ligadas a esta igreja, tá? Então, tá ali uma imagem do Paulo, pensativo, aqui um esboço da carta aos Gálatas, é uma carta pequena, capítulo 1, saudações, capítulo 1, 6 e 9, alerta contra os pseudadelphoi, que são falsos irmãos, 1:10 a 2:14, defesa do apostolado de Paulo, 2:15 a 4:31, a essência da salvação, 5:1 a 6:11, a liberdade em Cristo, e 6:12 a 18, uma conclusão. Tá? É uma carta seca, é uma carta irritada, Paulo está nervoso enquanto ele escreve esta carta, e nós percebemos isso facilmente enquanto nós lemos. Tá? A ocasião da carta, já falei para vocês, tem a ver com o momento em que o Paulo está pregando, ou na primeira viagem missionária ou na segunda viagem missionária. Então a data seria ou 48/49 ou 56. Eu opto, como falei com vocês, pela data de 56, uma carta escrita depois de 2 Coríntios e um pouquinho antes de Romanos, no momento em que Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto, saiu de Éfeso, foi para Macedônia, descendo, antes de chegar lá, ainda na Macedônia, ele escreveu 2 cartas, 2 Coríntios e a carta aos crentes da Galácia. É uma carta cheia de polêmica. Paulo está defendendo o seu ministério por meio desta correspondência, tá? A pergunta quem eram os pseudadelfo aparece aqui. São irmãos oriundos da igreja de Jerusalém. Segundo o livro de Atos, eles eram emissários de Tiago, mas eu tendo mais a imaginar que eles eram representantes de uma ala de judeus convertidos a Jesus, mais radicais da Palestina, que tinham uma ênfase em tradição, em lei e outras coisas mais. E são esses que provocaram o concílio de Jerusalém, mas ainda após o concílio continua atormentando Paulo e os missionários da igreja de Antioquia. Eles procuravam diminuir a autoridade do Paulo, procuravam dizer que Paulo não era enviado da igreja de Jerusalém, não tinha o apoio dos 12 apóstolos, não tinha andado com Jesus, então Paulo não era apóstolo exatamente, Paulo era menor do que apóstolo. E eles tentavam instituir práticas tipicamente judaicas, tais como guarda de sábado, festividades e, principalmente, circuncisão. Tá? Por isso Paulo chama de falsos irmãos. Paulo chama de falsos irmãos porque não os considera como tais. Paulo entende que alguém que diz essas coisas e que faz essas coisas não é um irmão de verdade. Os Gálatas, ouvindo os falsos irmãos, passaram, depois que Paulo saiu, chegaram ali após a saída do Paulo. Os crentes da Galácia, ouvindo os falsos irmãos, eles se encantaram com aquilo que eles falaram, em função de relacionamento com a igreja de Jerusalém, com os apóstolos. E o Paulo ataca isso. O Paulo ataca na perspectiva de legalismo. O Paulo entende que a mensagem pregada pelos pseudadelphoi
é legalismo judaico. E o legalismo judaico, ele é uma prisão. Paulo conhecia o legalismo e sabia como ele era forte e entende que render-se a ele era destruir a igreja e a fé daquela igreja. É neste contexto que surge um tema que quase passa desapercebido em Gálatas, mas ele é muito importante. Eu chamo de a questão dos estoicheia, ou estoicheia, dependendo da pronúncia como você lê. Eu leio estoicheia. A questão dos estoicheia aparece aqui em Gálatas. Paulo usa essa expressão algumas vezes. O que é estoicheia? Aparece no texto traduzido como rudimentos do mundo. Então nós vamos encontrar aí nos dicionários estoicheia como a humanidade caída diante de Deus, a sociedade em rebeldia, a estrutura rebelde do mundo, o resultado da estrutura rebelde do mundo e, em especial, seres elementares que se apropriam da fragilidade do mundo para escravizá-lo. E você encontra estes sentidos todos em dicionários. Entenda que nós estamos olhando para estes personagens como seres mais do que coisas elementares. Eles são seres vivos, no sentido de que eles têm um tipo de existência, apesar de ser uma existência espiritual. Quem são os estoicheia? São seres espirituais que escravizam a humanidade impenitente. Quando você encontra pela primeira vez estoicheia nas tradições, seriam anjos guardiões do mundo, como, por exemplo, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Estes são estoicheia. Mas, quando você vai encontrar estes personagens, ou estes estoicheia, em textos posteriores, eles não são personagens positivos, são personagens negativos, são personagens demoníacos mesmo, porque eles escravizam a humanidade pecadora, impenitente, impedindo-as de se aproximarem de Deus, mantendo-as na escravidão. Então, quando Paulo trata do assunto, o Paulo entende que os crentes da Galácia, que são ex-judeus e ex-gentios, eram, antes de se encontrarem com Cristo, controlados por estes estoicheia, seres celestiais. Aqueles seres celestiais que atuavam nos judeus usavam a lei para escravizar. Aqueles seres celestiais que atuavam nos gentios usavam a idolatria para escravizar. Então, a vida pregressa dos crentes da Galácia, independente se ele era judeu ou era gentio, era em servidão aos estoicheia. Então Paulo usa a expressão, quando eles eram menores, eles serviam aos rudimentos do mundo. Em outras palavras, antes deles se encontrarem com Jesus, antes deles encontrarem a liberdade. Então, antes, a vida anterior, a vida deste convertido, antes de se converter, era uma vida de escravidão. O incrédulo da Galácia era, no passado, enquanto ele era incrédulo, escravo. E ele se liberta, ele é libertado a partir do momento em que ele se encontra com Jesus. Que tipo de escravidão é essa? A escravidão sob a lei, no caso dos judeus, a escravidão sob os ídolos, no caso dos gentios. É por isso que o Paulo chama a obra de Jesus de resgate. É resgate mesmo, porque Jesus resgata o judeu da idolatria, da lei. Ele resgata o gentio da idolatria, dos ídolos. Mas, tanto gentios quanto judeus, o processo de conversão é resgate. Jesus resgata a ambos dos estoicheia. Estoicheia aqui, então, são seres espirituais que mantêm os gentios e os judeus incrédulos aprisionados. Você encontra essa expressão ainda em 1 Coríntios 12, 2, por exemplo. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Se encontra em 1 Tessalonicenses 1, 9. Deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Colossenses 1, 13. Fala disso nos seguintes termos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino
do Filho do seu amor. Você percebeu a linguagem de libertação, de resgate? Isso é conversão. Conversão, em termos paulinos, é uma mudança de rota. O sujeito ia para um lado e passa a ir para o outro. Conversão é uma troca de senhorio. Antes, eles eram sujeitos a um senhor e, após a conversão, são sujeitos a outro senhor. Antes, o senhor deles era os estoicheia. Agora, o senhor deles é Cristo. É isto que é conversão para o Paulo. Aqui nós temos uma espécie de dualismo, sim. Um dualismo que se dá no mundo, né? Um dualismo cósmico. Que tipo de dualismo é esse? O ser humano sem Cristo é escravo de seres espirituais. Esta prisão é destruída quando ele morre em Cristo na justificação. Então, o mundo, nos termos paulinos, é dividido em duas partes. Ou se é escravo de Jesus, ou se é escravo dos estoicheia. E é isso que o Paulo está trabalhando aqui na carta aos Romanos. Então, eu queria destacar para você este aspecto da carta de Gálatas para dizer, então, que a pregação dos enviados de Jerusalém na Galácia não era uma coisa neutra, não era simplesmente uma disputa por discípulos, quem tem mais discípulo. Era, na verdade, um confronto entre aqueles que eram convertidos em Cristo Jesus e entendiam que Jesus era suficiente para salvar, independente da lei, independente das obras, e aqueles que entendiam que Cristo não era suficiente para salvar. E afirmar que Cristo não é suficiente para salvar e que ainda era preciso fazer circuncisão para ser cristão, segundo Paulo, é abandonar o cristianismo, é apostasia. Paulo, então, trata o assunto nestes termos. Os crentes da Galácia estão apostatando, estão deixando a liberdade em Cristo Jesus para voltarem para a escravidão debaixo dos estoicheia. Vamos parar por aqui. Eu me encontro com você no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.